Um jogo que chega, marca uma geração, conquista uma legião de fãs e depois some, como se nunca tivesse existido. Jogos lendários, com alma, com impacto, com tudo para virar franquia, as que por algum motivo ficaram pelo caminho. Vem comigo e vamos começar com um jogo que parece ter nascido no tempo errado. Enslaved Odyssey to the West. Lançado em 2010, esse projeto da Ninja Theory chegou com uma proposta ousada. Uma releitura sci-fi do clássico Jornada ao Oeste, misturando plataforma, combate e uma história surpreendentemente humana. Só que pouca gente notou. A Ninja Theory já era conhecida por Heavenly Sword, que na época dividiu opiniões por ser bonito, mais curto e com gameplay que parecia uma demo de luxo de God of War. Mas aí veio Enslaved, um salto em ambição, mundo pós-apocalíptico colorido, personagens carismáticos e um trabalho de captura de movimentos e dublagem que impressionam até hoje. A dupla principal, Monkey e Trip, tem uma dinâmica que foge do óbvio, com uma relação construída aos poucos, cheia de tensão e momentos mais sutis, e que serviu de forte inspiração para a conexão entre Joel e Ellie em The Last of Us. A dublagem do Andy Serkis, inclusive, eleva o jogo a outro nível. Em termos de gameplay, ok, o combate não é revolucionário, é funcional, talvez até simples demais, mas o pacote como um todo segura a onda fácil. Na época, a crítica elogiou bastante a parte narrativa, os visuais e a atuação. Já o público, bem, quem jogou geralmente curtiu muito. Mas o jogo passou longe de ser um sucesso comercial. Talvez o título tenha atrapalhado. Enslaved Odyssey to the West é um nome estranho. Antes nada para quem dê na prateleira ou no menu da Steam, e muito menos comunica a vibe do jogo. O final deixa bastante coisa em aberto. Não é um cliffhanger desesperado, mas dá pra sentir que tinha mais história pra contar ali. E até hoje a gente espera uma continuação que nunca veio. A Ninja Theory acabou sendo comprada pela Microsoft, seguiu outro rumo com Hellblade e outros projetos mais sérios, e Enslaved ficou esquecido. Na boa, Dante's Inferno é aquele tipo de jogo que parece ter saído de um brainstorm insano na sala da EA. E se a gente pegasse a Divina Comédia, enchesse de sangue, nudez, violência e transformasse Dante num cruzado brutamontes que mata a foice? E aí, eles fizeram exatamente isso. Lançado em 2010, Dante's Inferno é um hack and slash visceral, claramente inspirado em God of War. A estrutura, os combos, as animações de execução, tudo lembra Kratos. Mas ao invés da mitologia grega, aqui o rolê é te enfiar nos 9 círculos do inferno, reinterpretados com uma estética grotesca, perturbadora e criativa pra caramba. A jornada é intensa, Dante, que no poema original era só um poeta, aqui é um ex-cruzado tentando salvar a alma da amada Beatrice das mãos de Lúcifer. Para isso, ele encarna o espírito do hack and slash raiz, desce cacete em demônios com uma foice roubada da morte, e purga ou condena almas no caminho. Visualmente, o jogo é uma experiência. A direção de arte nos círculos do inferno é de cair o queixo. Só que o jogo teve seus tropeços. A jogabilidade é sólida, mas sim muita inovação. Parecia um clone de God of War no momento em que a galera já estava esperando o próximo passo do gênero. A EA até tentou transformar Dante's Inferno em uma franquia, com direito à animação e tudo. Mas o retorno foi morno. A crítica ficou dividida e o público não abraçou como se esperava. Resultado, nada de sequência, e o projeto morreu por ali mesmo. Com o tempo ele virou aquele título que vive nas listas de "lembra desse jogo?", um daqueles que apesar de não ter revolucionado em nada, entregou uma experiência única, ousada e com um tema raríssimo de se ver nos jogos até hoje. Aliás, o nome de um dos meus cachorros é Dante Alighieri. Lançada em 2019 pela From Software, Sekiro chegou com tudo, cortando membros e desafiando qualquer um que achasse que já tinha dominado os jogos da casa. Nada de build de mago, nada de escudo, nada de modo co-op. Aqui era você, a lâmina e sua própria paciência sendo testada a cada combate. E foi justamente por isso que ele se destacou tanto.
Diferente do que muita gente esperava, Sekiro não era só um Souls-like do Japão feudal. Ele era Sekiro. Nada de RPG tradicional, nada de inventar moda com build. O foco era total na ação, no time, no duelo entre espadas, quase como se fosse um jogo de ritmo. Só que o ritmo aqui é o som de lâminas colidindo e a postura se quebrando. A ambientação é deslumbrante. Um Japão reimaginado com toques sobrenaturais, onde a mitologia caminha lado a lado com os dramas humanos. Do castelo à China, às profundezas do Vale Suken. Cada local era memorável, cheio de segredos, mini-histórias e inimigos com designs marcantes. O protagonista lobo é outro ponto de virada. Pela primeira vez, a From decidiu contar uma história com um personagem fixo, dublado, com passado, laços e motivações claras. Isso dividiu opiniões na época, mas acabou criando uma experiência mais direta e emocional. A relação entre Sekiro e Kuro, o herdeiro divino, é cheia de dilemas morais, lealdade e sacrifício. E dependendo das suas escolhas, bom, o final pode te deixar com aquele nó na garganta. Apesar de todo o sucesso, crítica altíssima, vendas sólidas e GOT, Sekiro nunca teve uma sequência. A From preferiu seguir com Elden Ring, expandindo o universo Souls para um mundo aberto. E tudo bem, o que Elden Ring é fantástico, mas tem algo em Sekiro que continua único até hoje. Nenhum outro jogo da From entrega esse tipo de combate, essa precisão cirúrgica, esse foco total em duelo. Talvez seja por isso que ele permaneça isolado, como Ronin, que passou por aqui, fez o que tinha que fazer e desapareceu na névoa. Lançado em 2003 pela IO Interactive, também conhecidos por Hitman, Freedom Fighters já começou chutando a porta com uma premissa que parecia saída de uma timeline alternativa de história mundial. E se a União Soviética tivesse vencido a Guerra Fria e invadido os Estados Unidos? É nesse caos que você assume o papel de Christopher Stone, o encanador que vira literalmente o rosto da resistência nova-iorquina. O que fazia Freedom Fighters se destacar não era só o cenário distópico, era um sistema de comando de esquadrão em tempo real, algo bem ambicioso para um jogo de ação em terceira pessoa da época. Você podia recrutar aliados conforme ganhava influência e, com comandos simples, direcionava seu grupo para atacar, segurar posição ou avançar. Era prático, intuitivo e, o mais importante, te fazia sentir no controle de uma verdadeira guerrilha urbana. A Nova York, ocupada pelos soviéticos, tinha um ar de urgência e melancolia que grudava. Os cartazes de propaganda, os checkpoints, os helicópteros patrulhando os céus, tudo reforçava aquele sentimento de estamos cercados, mas não vamos parar de lutar. E no meio disso tudo, você ia libertando áreas, sabotando instalações, construindo pouco a pouco o espírito de revolta da cidade. Tecnicamente, o jogo era sólido, gráficos bons, IA decente, combate responsivo. Apesar de tudo isso, Freedom Fighters nunca teve a sequência prometida. A IO até falou que queria transformar o jogo em franquia, mas os anos se passaram, Hitman virou a joia da coroa e o sonho foi engavetado. O nome Freedom Fighters só voltou à tona quando a IO relançou o jogo digitalmente em 2020, o que reacendeu um pouco a esperança. Mas até agora, nada de novo. O mais doido é que no mundo cheio de remakes, um jogo sobre resistência contra uma superpotência autoritária parece mais atual do que nunca. Mas por enquanto, Christopher Stone continua fora do radar, esperando a hora certa para reaparecer. Lançado em 2012, Sleeping Dogs é praticamente um milagre que deu certo. Ele começou com True Crime Hong Kong, foi cancelado e depois ressuscitado pela Square Enix com outro nome, mas manteve a alma. E que alma! O jogo te coloca no papel de Wei Xin, um policial infiltrado em gangues de Hong Kong. Só que aqui, o lance é bem mais denso do que parece. A ambientação é um show à parte. A cidade respira cultura, vida noturna, becos úmidos, mercados lotados, templos escondidos, tudo com aquele clima de filme policial asiático. Dá pra sentir o peso das tradições, o conflito entre o moderno e o antigo, e o mais legal é como o jogo consegue misturar isso com uma trama cheia de tensão, traição e identidade.
o Eishin não tá só atuando, ele se afunda cada vez mais no submundo e o jogo te faz questionar se ele ainda sabe de que lado tá jogando. No gameplay, Sleeping Dogs parece uma mistura perfeita de vários estilos. Perseguições insanas, tiroteios e combate corpo a corpo que lembra Arkham, mas com uma pegada mais de filme de Kung Fu. O sistema de progressão também era legal. Você tinha árvores separadas para habilidades de policial, de bandido e de artes marciais. Dependendo do que você fazia nas missões, avançava num lado ou no outro. E mesmo sem ser um mundo aberto gigantesco, o jogo sabia usar bem o espaço, com várias atividades paralelas que não pareciam só encheção de linguiça. O curioso é que Sleeping Dogs foi bem recebido pela crítica e teve uma base sólida de fãs, mas mesmo assim, não bateu as metas de vendas esperadas pela Square. A sequência foi cancelada e o estúdio responsável ao United Front acabou fechando as portas. Hoje em dia ele virou um clássico cult dos jogos de mundo aberto. Quem joga pela primeira vez costuma se perguntar como eu nunca ouvi falar disso antes. E quem já jogou sonha com uma volta, ainda mais depois de ver o potencial que ele tinha para oferecer. Em 2012, a Koei Entertainment, que já tinha feito barulho com Shank, resolveu mudar totalmente o tom e lançou Mark of the Ninja, um jogo 2D de stealth que parecia simples à primeira vista, mas na real foi uma das maiores novidades do gênero. E o mais insano, muita gente nem percebeu o quão revolucionário ele foi. A proposta era direta. Você é um ninja de um clã tradicional, marcado com tatuagens que te dão habilidades sobrenaturais, mas ao custo da própria sanidade. Seu objetivo, infiltrar bases inimigas, eliminar alvos e descobrir os poderes de uma corporação militar. Tudo isso com liberdade total para jogar do seu jeito, matando geral ou passando como um fantasma. Mas o que Mark of the Ninja fez melhor que qualquer outro na época foi traduzir as mecânicas de stealth para um jogo 2D sem perder a profundidade. Sons tinham representação visual na tela, iluminação influenciava real no seu disfarce, os inimigos tinham rotinas claras e cada ferramenta sua abria possibilidades novas. Era como jogar Splinter Cell, só que com uma direção de arte estilizada e uma precisão absurda nos controles. A narrativa também surpreende, sutil, mas cheia de camadas. Você começa achando que é só mais uma missão de vingança, mas logo questiona se esses poderes que te deram são bênção ou maldição. E o final é daqueles que te trava no controle por uns segundos. Dá pra dizer que tem um dos desfechos mais marcantes do stealth moderno. A crítica rasgou elogios, o boca a boca foi positivo e até ganhou uma versão remasterizada anos depois. Mas por algum motivo, Mark of the Ninja nunca virou franquia. Não teve continuação, spin-off, nada. E isso aí é um baita desperdício, porque ele não só elevou o nível do design em jogos 2D, como abriu espaço para que outros estúdios explorassem stealth fora do 3D tradicional. No fim, Mark of the Ninja é aquele jogo que te faz sentir esperto de verdade. Cada ação sua tem peso, cada erro tem consequência e cada acerto é gratificante. Uma joia que merecia muito mais holofote do que teve. Tem jogo que parece uma confusão de ideias malucas, onde todo mundo bebeu, riu e falou: vamos fazer isso mesmo. Shadow of the Damned é esse tipo de jogo, uma mistura insana de terror, comédia e rock and roll. Lançado em 2011, esse foi o resultado da parceria entre 3 nomes de peso: Suda51, Shinji Mikami e Akira Yamaoka. A expectativa, um terror psicológico insano, cheio de estilo. A realidade, um jogo de tiro em terceira pessoa, onde você joga como um caçador de demônios mexicano chamado Garcia, que entra no inferno para resgatar sua namorada das garras do próprio diabo. Tudo isso com uma arma falante chamada Johnson, que vira lanterna, metralhadora, lança-chamas e ainda solta piadinha de duplo sentido a cada 5 segundos. É tosco? É, mas é um tosco estiloso. O level design é básico, os combates são meio repetitivos e a câmera às vezes trava nos piores momentos. Mas o jogo compensa isso com uma direção de arte absurda, trilha sonora poderosa
e um tom completamente sem vergonha de ser o que é. Você nunca sabe o que vai vir a seguir. Tudo é possível aqui. A crítica na época ficou meio dividida. E com razão. Muita gente esperava algo mais polido vindo de Mikami, ou mais punk vindo de Suda. O jogo acabou ficando num limbo. Excêntrico demais para o público mainstream e linear demais para a galera que curte jogos autorais. Já nas vendas, foi um desastre. O marketing não ajudou. E o jogo praticamente sumiu dos radares logo depois do lançamento. Mas com o tempo, Shadow of the Dam ganhou o status cult. Muita gente redescobriu o jogo por causa da trilha do Yamaoka, ou pelo estilo exagerado mesmo. E em 2023, do nada, anunciaram um remaster. Sinal de que alguém lá no fundo ainda acredita que esse delírio merece uma segunda chance. Em 2011, Bulletstorm chegou chutando a porta, deitando o pé na cara dos jogos de tiro sérios e dizendo: e se FPS fosse mais zoeira e menos guerra moderna depressiva? A ideia da People Can Fly, os mesmos caras por trás de Painkiller, era clara: transformar o tiroteio em um show de pontos, combos e palavrões criativos. E olha, eles conseguiram. Você joga com Grayson Hunt, o mercenário bêbado e amargurado que se vê preso num planeta cheio de mutantes, feras gigantes e maníacos sedentos de sangue. O objetivo: vingança. Mas o caminho até lá envolve arremessar inimigos em espinhos, eletrocutar com um chicote de energia e dar headshots acrobáticos enquanto grita insultos. A mecânica de skill shots é o coração do jogo. Quanto mais criativo você for matando, mais pontos ganha. E esses pontos servem para melhorar suas armas. É um FPS que te recompensa por jogar como se fosse um maestro do caos. E isso é muito mais divertido do que parece. O problema: lançamento em um período lotado de jogos gigantes e uma campanha de marketing que não soube vender o verdadeiro diferencial do jogo. Muita gente olhou para Bulletstorm e pensou que era só mais um shooter genérico com palavrão gratuito. E aí, ele afundou em vendas. A crítica até curtiu, elogiou o gameplay e o humor debochado, mas comercialmente, flop total. Ainda assim, o jogo não morreu. Longe disso. Com o tempo, virou cult. Em 2017, ganhou um remaster com gráficos melhorados e até um modo onde você joga como Duke Nukem. Por que não, né? E mesmo hoje, continua sendo uma das experiências mais únicas e insanas do mundo dos FPS. Shadow Complex é aquele tipo de jogo que apareceu sem fazer barulho e quando você dava por si, estava vidrado ou explorando túneis, pegando upgrades e desvendando um mapa enorme com aquele gostinho clássico de Metroid. Lançado em 2009 como exclusivo de 360, ele chegou com cara de indie, mas tinha um pedigree pesado por trás. Tinha suporte da Epic Games usando a Unreal Engine 3. E que surpresa! Em pleno auge dos shooters cinematográficos e mundos abertos, Shadow Complex foi direto com gameplay old school em 2.5D. Aquela vibe de ir e voltar pelo mapa, destravar novos caminhos e ficar de olho em cada cantinho para achar segredos. Tudo isso embalado num ritmo gostoso e com uma jogabilidade afiada. O jogo impressionou todo mundo pelo escopo. Tinha gráficos de respeito para a época, uma física bem trabalhada, combate que misturava ação lateral com tiroteios em diferentes planos e um mapa que dava gosto de explorar. E sabe o que é mais louco? Ele vendeu bem, super elogiado, ganhou status cult e mesmo assim nunca teve uma sequência. Rolaram rumores, promessas, até teaser escondido em outro jogo da desenvolvedora e nada. Em 2016, Shadow Complex ganhou uma remasterização e foi relançado para PC, PS4 e Xbox One. Mas mesmo com esse renascimento, o interesse esfriou. Talvez porque o timing não ajudou. A essa altura, o gênero já estava cheio de pesos pesados. Mas a real é que Shadow Complex ainda é um jogaço. Uma pérola escondida ali no meio da geração do Xbox 360, que pegou um estilo clássico e deu uma repaginada moderna sem perder o charme. Lançada em 2015 pela Avalanche, Mad Max veio na esteira do sucesso absurdo de Estrada da Fúria. Mas não se engane, ele não é só uma adaptação do filme.
Na real, ele é uma experiência solo, com sua própria história, ambientada naquele mesmo universo insano e desolado. E apesar de muita gente ter ignorado o jogo no lançamento, ele oferece uma das aventuras mais brutais e viciantes do mundo aberto pós-apocalíptico. Você controla o próprio Max, um cara quebrado, movido apenas pela sobrevivência e pelo desejo de recuperar seu carro. É aí que entra um dos pontos mais legais do jogo. A customização do carro é praticamente um personagem à parte. E sim, o mundo é um deserto seco e impiedoso, mas a Avalanche mandou bem demais na direção de arte. Cada pedaço do mapa tem alguma coisa para te atrair, seja um comboio para destruir, uma fortaleza para tomar, ou algum maluco ensandecido para enfrentar. E mesmo que a estrutura do jogo seja repetitiva em alguns momentos, o gameplay é tão sólido que você se vê limpando o mapa sem nem perceber. O combate corpo a corpo tem aquela pegada Arkham, bem fluido, com foco em contra-ataques, mas com uma brutalidade bem maior. Mas talvez o maior pecado de Mad Max tenha sido ter saído no momento errado. Ele foi ofuscado pelo lançamento de Metal Gear Solid 5, e a crítica não perdoou a fórmula mais tradicional do jogo. Enquanto muita gente esperava algo mais revolucionário, o que veio foi um sandbox caprichado, bem feito e incrivelmente imersivo, mas que não reinventava a roda. Só que olha, hoje em dia, Mad Max envelheceu muito bem. A comunidade redescobriu o jogo, especialmente depois que ele começou a aparecer em promoções. E quem joga agora percebe que ele entrega algo que poucos jogos conseguem: a sensação de isolamento, de brutalidade e de um mundo onde cada litro de combustível pode ser sua última chance de escapar. Mad Max merecia mais, merecia uma continuação, porque esse universo ainda tem muito o que oferecer. E se alguém pegar o que a Avalanche fez e empurrar para frente com uma história mais marcante, pode nascer um clássico de verdade. Vamos lá, Kojima! Lançado em 2012, Spec Ops: The Line poderia ser facilmente confundido com mais um FPS genérico de guerra, cheio de ação e explosões. Só que a gente está falando de um título que faz uma crítica pesadíssima à guerra moderna, à moralidade e especialmente à ideia de heróis e vilões. Aliás, o que Spec Ops: The Line faz tão bem é desmontar tudo o que você espera de um jogo de guerra. A história segue o capitão Martin Walker, o líder de uma equipe de resgate enviada a Dubai após um desastre que afetou a cidade. Quando Walker e seu time chegam, descobrem que a missão de resgatar o Coronel Conrad, responsável pelo desastre, se transformou em algo muito mais sombrio. A cidade virou um campo de batalha e a linha entre herói e vilão se desfaz. O que parecia ser uma operação de resgate se transforma em uma jornada pessoal e devastadora para Walker. O que diferencia Spec Ops: The Line de outros jogos de tiro é como ele trabalha a psicologia do personagem principal e do jogador. À medida que você avança, a violência e a brutalidade começam a afetar profundamente a moral de Walker e, com isso, a sua. A narrativa é sombria e perturbadora, com escolhas que te fazem refletir sobre até onde você iria em nome de um objetivo e até que ponto suas ações podem te consumir. Agora vamos falar do gameplay. É um terceira-pessoa clássico com tiroteios intensos e mecânicas de cobertura que funcionam bem. Mas é importante destacar que o foco não é só o combate. A jogabilidade é uma ferramenta para te imergir na psicose crescente de Walker. E os cenários, que inicialmente parecem deslumbrantes, logo se tornam mais desconfortáveis e opressores, refletindo o caos mental do protagonista. Porém, o grande golpe de mestre do jogo é o seu final. Não vou dar spoilers, mas vamos só dizer que Spec Ops: The Line tem um dos finais mais impactantes e perturbadores dos jogos de sua época. Ele quebra a quarta parede de um jeito que poucos jogos ousam fazer, deixando uma marca profunda no jogador. O problema é que, apesar de toda a inovação e profundidade, o jogo não foi o sucesso comercial que merecia. Ele foi mal compreendido por muitos na época, com algumas críticas falando mais sobre a jogabilidade do que sobre a mensagem que o jogo tentava passar. A maioria das pessoas não estava preparada para a profundidade emocional e filosófica que Spec Ops trazia. E isso fez com que a história ficasse um pouco ofuscada.
Mesmo assim, ele encontrou seu público ao longo dos anos e se tornou um dos jogos de guerra mais respeitados de todos os tempos, mas por razões completamente diferentes daquelas que você esperaria. Ele não é só sobre tiroteios, é sobre as escolhas que fazemos e as consequências dessas escolhas. Se curtiu, já sabe, deixa o like, compartilha com quem também sente saudade dessas obras esquecidas e comenta aí embaixo qual jogo você acha que devia ter uma continuação. Como sempre, muito obrigada por assistir e por ficar com a gente até o final. Até a próxima. Tchau, tchau!